Olá, boa tarde todo mundo que tá chegando pra gente falar sobre rotina e ritmo. Eu amo esse tema, eu já estudo isso há muito tempo, pratico com as crianças aqui em casa desde que eles são bebês mesmo, desde 6 semanas mais ou menos a gente já cuida desse ritmo, dessa rotina de uma forma saudável e a gente colhe os efeitos disso. Não necessariamente ter uma rotina e um ritmo vai fazer seu filho dormir a noite inteira perfeitamente desde que ele é pequeno. No entanto, essa previsibilidade faz parte de um desenvolvimento saudável. E eu entendo que muitas famílias têm um pouco de receio quando ouvem essa palavra rotina. Ai, mas rotina é um negócio engessado, isso significa que quando eu quiser fazer alguma coisa diferente com os meus filhos eu não vou conseguir, e eu não quero isso, eu gosto de viver cada dia de um jeito. Então normalmente a gente observa que quando a criança tem um pouquinho mais de dificuldade em estabelecer uma rotina saudável, geralmente é porque a casa, ou seja, os pais, também não têm uma rotina. Então a gente precisa entender por que é importante que a criança tenha uma rotina adequada para a fase de desenvolvimento dela, do que o contrário, muitos pais que fazem com que os filhos entrem na sua rotina de adulto. Então, para começar, eu quero que vocês entendam um pouquinho da diferença entre rotina e ritmo. A rotina, ela é como se fosse o relógio com horários. Por exemplo, aqui em casa, as crianças acordam entre 6 e 6 e meia da manhã. Elas almoçam em torno de meio-dia. Elas estão no banho mais ou menos ali em torno das 6h15. E na cama, já para adormecer, em torno das 7. Então, eu poderia dizer que essa é a rotina aqui de casa. Ela acontece mais ou menos nesses horários. Isso gera para a criança uma previsibilidade. Então eles sabem que sempre que está começando a anoitecer é hora de jantar. E eles vão compreendendo isso. E qual a diferença disso para o ritmo? Por que existe rotina? Por que isso é legal? Por causa do ritmo. O ritmo é algo que acontece de uma maneira. Quando você pensa em ritmo, você pensa em quê? Eu penso em música, em compasso, em ondas do mar, ritmadas. Se você parar na frente do mar e ouvir as ondas se desenrolando, você vai compreender que a maré possui um ritmo. E dentro de nós, dentro de cada ser humano, também existe ritmo. O ritmo que meu coração bombeia sangue, o ritmo da minha respiração. Isso tudo são ritmos. Os ritmos da digestão também têm ritmo. Portanto, por mais que você queira acreditar que rotina não é tão importante, ela está totalmente à nossa volta e regendo a nossa vida através dos ritmos, tanto externos quanto internos. E qual é o objetivo da rotina aliada ao ritmo? É que isso se desenvolva e se fixe na vida da criança de uma forma natural. Então, se ela puder ter no entorno dela uma rotina e um ritmo que sejam adequados em consonância com esse ritmo interno que tem dentro dela, maravilhoso, certo? Vai ser muito bom para essa criança que ela possa viver e se desenvolver de acordo com o que existe dentro dela. Mas me dá um exemplo, Nili, legal, mas como assim? Como é que eu vou saber que ritmo ela tem dentro dela e de que forma eu vou organizar essa rotina? Por exemplo, tem algo muito interessante que a gente já falou aqui em outras lives, que é sobre a produção da melatonina, que é o hormônio que induz ao estado de sono. Então, toda mãe quer colocar o seu filho para dormir e que ele durma com tranquilidade, certo? Sem você precisar ficar gastando muito tempo, se estressando. Aí você bota a criança levanta, aí ela chora. Então você quer que ela durma com tranquilidade. Então, qual seria o melhor horário para ela dormir com tranquilidade? Qual seria a melhor rotina para uma criança dormir bem? Que ela durma dentro da janela do sono. E que janela do sono é essa? Essa janela do sono é determinada pelo ritmo interno do corpinho da criança. Ou seja, quando que o meu organismo vai produzir melatonina para que o meu sono seja
agradável e tranquilo e que eu esteja cansadinha e delícia deitar na minha cama? Entre 7 e 8 da noite. Isso é biológico. O nosso corpo começa a produzir melatonina justamente quando começa a anoitecer. Quanto menos iluminação do lado de fora, conforme vai anoitecendo, o corpo entende que é hora de produzir a melatonina porque é hora de dormir. Então, se você tentar botar o seu filho para dormir antes dessa janela ou muito depois, vai ser muito mais difícil e ele vai aproveitar muito menos um sono de qualidade do que ele poderia se ele fosse dormir na janela correta. E isso é respeitar o ritmo interno biológico de cada ser humano. Então a gente deve observar isso como um todo na vida da criança. A gente não precisa ter uma rotina idêntica para todas as famílias, até porque cada família é de um jeito, cada família tem seus valores, seus princípios, mas podemos observar regras genéricas e gerais que servem para todos os seres humanos, como essa, por exemplo, da produção da melatonina. Então, esclarecendo, rotina é quando aquelas atividades seguem um horário e não é um horário rígido, é um horário mais ou menos flexível, vai meia hora para mais, meia hora para menos, não vai fazer muita diferença para a criança. Agora, se ela janta um dia 5h30 e no outro dia ela janta 7 da noite, aí a gente já está falando de uma ausência de rotina e que pode não fazer bem para essa criança. Então, a rotina é o horário, ritmo é algo interno, ela internaliza. Por exemplo, uma rotina de tanto ser repetida, a criança internaliza o ritmo. Ou seja, se eu diria que aqui em casa a rotina é jantar 5h30, banho às 6, cama às 7, isso é a nossa rotina, qual seria o nosso ritmo? O nosso ritmo é, primeiro a gente janta, depois a gente se recolhe para o banheiro, e aí a gente toma um banho calmo. Em seguida, trocamos de roupa ainda dentro do banheiro para que não haja uma expansão muito grande, ou seja, para que eles não se percam, fiquem muito agitados. Eles saem do banheiro já introspectivos, já sonolentos, de pijama, a casa toda apagada e vamos para o quarto. No quarto, a gente sempre lê uma história, depois faz a oração, depois apaga a vela e eles dormem. Esse é o nosso ritmo. Percebe que eu não falei em horário? Eu falei mais numa sequência de atividades que sai de um ambiente de extroversão, assim, de animado, feliz, e a gente vai ficando cada vez mais calminho até chegar na cama. Esse é o nosso ritmo. Então, a rotina é o horário e o ritmo é a sequência de atividades na qual a criança já está habituada, ela já se sente confortável e ela fica segura e tranquila, porque ela sabe que sempre depois de jantar ela vai para o banho. Então, se você inverte muito essa ordem, a criança vai ter mais dificuldade de relaxar, de se entregar para um soninho tranquilo. Ela não vai querer parar de brincar, por exemplo, porque ela não sabe que horas ela tem que parar de brincar. Cada dia ela para de brincar num horário, de um jeito. Então você vai ter uma criança que resiste mais às mudanças de atividade. Aqui em casa a gente não tem esse problema, porque o ritmo já está muito bem consolidado. Por mais que no final de semana a gente altere a rotina, ou seja, no final de semana a gente pode querer fazer um programa, um passeio, chegar mais tarde em casa, não jantar em casa. Eu inclusive pulo banho às vezes sem querer porque eles dormem no carro. Por mais que a gente mude os horários, dê jantar mais tarde, mais cedo, vá dormir mais tarde, mais cedo, a gente costuma observar o ritmo. Então eu viajo, mudo o horário, mas tento na medida do possível manter o ritmo, que é a sequência de atividades, para dentro da cabecinha deles, para dentro deles eles ficarem tranquilos e leves e seguros de que eles estão chegando no momento de dormir. Então é muito importante que esse ritmo seja assimilado pela criança. E para que ela tenha um ritmo, para que isso seja assimilado por ela, precisa de repetição, precisa de consistência. Nós precisamos ter consistência. Então, independente se você trabalha em casa, se você trabalha fora, se você chega tarde, se você chega cedo, pegue esses conceitos e tente aplicá-los na sua casa da melhor maneira possível. Então,
Claro que quanto mais perto da janela do sono seu filho dormir, quanto mais perto de 7, 8 horas da noite ele for deitar, melhor. Mas se não for possível, que seja o mais cedo dentro do seu possível. E que dentro do seu possível você repita ele sempre, para que isso seja assimilado e internalizado pela criança, porque aí vira um ritmo. E aí ela se sente segura, e aí ela se sente tranquila. E o seu dia vai ser muito melhor, porque o que eu vejo que é uma vantagem muito grande do ritmo, de você ter um ritmo fixado na sua família, na sua casa, é uma sanidade mental. Assim, eu não consigo imaginar uma vida de uma família onde você não saiba que horas o seu filho vai sentir fome, onde você não saiba que horas ele vai sentir sono, ou que você se comporte assim, a hora que ele quiser dormir, ele dorme. E aí a criança fica acordada até 11, meia-noite, esperando que todos da casa vão dormir. Isso gera muito desgaste para os pais. Nós precisamos de um tempo pra gente, nós precisamos de um tempo para descansar. Mesmo que você trabalhe fora o dia inteiro, você chega, você coloca o seu filho para dormir dentro de um ritmo agradável, que nutra você, que nutra o seu filho. E depois que você tem um descanso, você precisa dessa pausa, por exemplo, se você trabalha o dia inteiro. Você precisa de um momento para você, para recarregar suas energias, para se conectar com seu companheiro, né? Para, sei lá, fazer um programa com uma amiga. Como é bom você falar, olha, eu posso sim sair com você, amiga. A quarta-feira, 9 horas, a gente pode combinar. Sabe por quê? Todo dia lá em casa meu filho dorme 8h30. Então é o tempo de eu pegar minha bolsa, sair e sei lá, alguém vai ficar, vizinho, marido, a tia, minha babá vai ficar e eu posso sair. Então você já sabe que você pode se organizar dessa forma. Isso traz leveza pra nossa vida, pra nossa maternidade. Agora, se todo dia você acorda e fala, meu Deus, como é que meu dia vai ser hoje? Será que meu filho vai dormir? Será que hoje ele vai comer? Será que ele vai brigar muito na hora de tomar banho? Todo dia aquele inferno na minha vida? Não aguento mais isso. Vai desgastando a sua energia, desgastando. Ninguém aguenta viver nessa montanha russa a vida toda. É igual se você chegasse no trabalho e você nunca soubesse o que você ia encontrar na sua mesa de trabalho. Cada dia, às vezes uma atividade eu tenho. Às vezes eu chego, meu chefe colocou uma pilha desse tamanho na minha mesa. E como que eu vou dar conta de fazer isso tudo? Que coisa horrível. Já imaginou você indo trabalhar, no caminho pro trabalho? Nossa, o que eu vou encontrar hoje? O que eu vou encontrar hoje? Como é que vai ser meu dia? Isso gera ansiedade, gera angústia. E se gera angústia para nós adultos, imagina a angústia que os nossos filhos sentem sem saber como vai ser o dia deles. Que atividades vêm pela frente, que horas é hora de jantar. Isso não faz bem para a criança, isso desgasta a energia vital dela. E isso vai contra todo o ritmo biológico interno que existe dentro de cada ser humano. Isso não faz bem. E se você pode imaginar assim, mas aqui em casa ele dorme a hora que quer e tá tudo bem. Pode ser até que esteja tudo bem agora, que você não esteja vendo efetivamente o lado negativo de não ter um ritmo, mas isso vai ser compensado em algum momento da vida, porque a criança precisa disso. E talvez, quando ela apresenta logo ali na frente, virando a esquina, com 7, 8, 9, 10 anos, déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, agressividade extrema, falta de compreensão de limites, tudo isso pode vir a ser consequências negativas de uma ausência de ritmo e rotina. Porque uma criança precisa se basear nesses limites claros de que agora é hora de jantar, agora é hora de dormir. Ela precisa sentir essa fluidez para que ela tenha essa segurança no seu desenvolvimento. Então, isso pode gerar consequências negativas logo ali na frente. Não deixe isso acontecer. Observa agora como está a sua casa e tenta manter uma regularidade, principalmente no seu ritmo. E na rotina, sabendo, determina o horário. E ele pode mudar um pouquinho mais um dia, um pouquinho no outro, mas não grandes mudanças, senão a gente não tá falando de uma rotina. Bebês precisam de ritmo? Sim, bebês precisam muito de ritmo, mas eles nascem sem ter esse ritmo biológico bem definido, porque eles estavam dentro do útero, eles não precisavam disso, todas as suas necessidades eram supridas automaticamente pelo cordão umbilical, pelo calor da mãe, pela placenta. Então eles nascem e precisam de um tempo vivendo aqui, um tempo em contato com a mãe, com o meio ambiente, para que ele comece a ajustar esse ritmo interno.
A antroposofia diz que a gente já pode começar a ter um cuidado, um olhar ainda delicado, ainda gentil, bem sutil a partir de 6 semanas, porque a criança já passou pelo primeiro salto de desenvolvimento cognitivo. Então, com 5 semanas acontece esse primeiro salto. Então, a partir de 6 semanas, você já começa a identificar algumas mudanças no seu bebê. Ele tá um pouquinho mais alerta, ele tá um pouquinho mais recebendo estímulos do meio exterior, porque até 6 semanas ele mais dorme que outra coisa, né? Dorme e mama, dorme e mama, dorme e mama. Então, a partir desse primeiro salto do desenvolvimento, ele consegue ter um pouquinho mais de consciência sobre o seu meio exterior ainda bem sutil. Então, você consegue, por exemplo, tentar regular. Eu fazia assim, ó: mamar, brincar, dormir. Mamar, brincar, dormir. O brincar era um passeio no meu colo, era aquele tapetinho com aqueles, né, coisinhas pendurados, mas é muito rápido e ele logo já quer voltar a dormir. Nem sempre rolava mamar, brincar, dormir. Às vezes era mamar, brincar, mamar de novo, dormir. Tudo bem, você tá ainda começando a descobrir seu bebê, ele tá começando a te descobrir o mundo, então vai devagar. Mas quando eu tinha dentro da minha cabecinha assim, nossa, eu lembro muito eu ir sozinha em Nova York com o Gabriel, o marido sair pra trabalhar, não tinha ninguém pra me ajudar, eu tava ficando enlouquecida porque eu acordava e não sabia como que ia ser meu dia. Eu lembro da minha angústia até hoje, e quando eu comecei essa coisa de mamar, brincar, dormir, mamar, brincar, dormir, eu mudei completamente. Falei, ai gente, que bom, ele mamou, agora é brincar, ufa, então já sei o que fazer, vamos dar uma voltinha, vamos brincar, vamos olhar a janela, vamos cantar uma música, vamos na padaria comprar um negócio, sei lá, eu inventava 1000 coisas pra sair de casa, porque eu ia enlouquecer, ficar presa em casa. E depois eu já sabia, ele vai cansar muito do brincar, né, que durava 10 minutos. E aí a gente ia dormir. Maravilhoso. Então ter essa sequencinha deixava a gente muito feliz, porque na medida que eu tava feliz e segura, meu filho tava feliz e seguro, certo? Mamãe angustiada, filho angustiado. Então essa rotininha ajudava muita gente, que era mais um ritmo, não era uma rotina, não tinha horário, era só ritmo, só ritmo. E conforme o bebê cresce, principalmente entre 3 e 6 meses, você já observa bem melhor esse ritmo nascendo da criança. E também o ciclo circadiano, que é o ciclo de dormir e acordar, que é regulado pela luz do dia, que é regulado pela melatonina, também começa a se desenvolver intensamente entre 3 e 6 meses. E aí você já começa a colocar mais, você vê que seu filho dorme melhor à noite, dorme mais picadinho de dia, então vai começando a virar uma soneca mesmo, né? E não um sono profundo igual quando ele nasceu. Então sim, o bebê também precisa de muito ritmo. Isso significa que se ele fala e se ele reconhece que é hora de dormir, é porque essa rotina já virou um ritmo dentro dele. O que acontece quando a rotina vira ritmo? Ela fica natural pra criança, ela fica gostosa pra criança, ela fica leve, sabe? Mãe, tá escurecendo, é hora de dormir, tá tudo bem, eu quero dormir, eu preciso dormir. Dormir é a atividade desse momento. Então vira natural, não vira algo forçoso, algo difícil, algo que desgasta. Quando tá assim, ó, muito desgaste, é porque a criança ainda não internalizou, tá faltando consistência. A Ana disse que tá mega cansada, porque o filho dorme às 3 da manhã e acorda às 11 da manhã e mama a noite toda no peito. Se você tá cansada, eu imagino que seu filho também. Porque dormir às 3 da manhã e acordar às 11 tá muito fora da janela necessária. E por que existe uma janela necessária para dormir? Porque existe produção de hormônio acontecendo dentro da criança. E ela precisa aproveitar todos esses hormônios na hora que eles estão sendo produzidos. Para dormir com qualidade, a criança não precisa dormir só X horas por dia. Meu filho tá dormindo 12 horas por dia e tá incrível, ele é maravilhoso. Ele dorme às 11 da noite, acorda às 11 da manhã e tá sensacional. Tá lá, eu vi na tabela que é 12 horas de sono. Só que isso não é adequado. Uma criança que dorme constantemente, por exemplo, 11 da noite e acorda 11 da manhã, é considerada uma criança em situação de privação de sono. Por quê? Ela não está se aproveitando de todos os hormônios produzidos durante o sono num momento muito, muito importante, que é entre 8 da noite e 11 da noite. Existem hormônios que são produzidos nessa janela que, se a criança não está na caminha dormindo e aproveitando esses hormônios, ela não aproveita mais. E não existe compensação de sono. Não dormiu de noite, vai dormir muito de dia e está zerado. Não existe isso.
Sono da noite é um sono, do dia é outro sono, eles são complementares, porém diferentes. Para dormir bem de dia, tem que dormir bem de noite, tem que dormir em horário adequado. Então, se a criança não está dormindo a quantidade de horas necessárias e no período importante necessário para o seu desenvolvimento, ela está com ausência de sono, ou seja, ela está em situação de privação de sono, e isso pode gerar várias consequências que a gente pode ver claramente, principalmente no comportamento das crianças. Elas ficam mais irritadas, hiperativas, com dificuldade de se concentrar, provavelmente ela está se alimentando mal, não consegue sentar na mesa e comer direitinho, com alegria, enfim, então a gente consegue perceber. É importante ir trazendo esse soninho cada vez mais para perto do horário adequado.